Glória a Deus pela vida dos que estão viajando, que Deus pôde propor esse momento para eles especiais de estarem com a família viajando. E glória a Deus pelas nossas vidas. Amém. Estamos hoje aqui cultuando, né? Em número reduzido, mas o mais importante está aqui. Amém. Que é o nosso Deus, né? Que nos recebe de braços abertos, independente se estamos em uma pessoa, 2, 3, 10, 20, 30, 300, Ele vai ser sempre o mesmo. Amém. Sempre. E queria dar boas-vindas a vocês, que já são da casa. Mas sejam bem-vindos. E gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês rapidamente. Eu queria deixar uma pequena reflexão para vocês. Salmo 103, 2. Todos acharam? Minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Na verdade, eu gostaria de ler somente esse trecho, mas eu acho esse salmo tão importante e eu gostaria que alguém lesse ele todo em voz alta, não é muito grande, e que nós possamos observar cada palavra dita nesse salmo, né? Pode alguém ler em voz alta? Pode ser você? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que rasga a sua vida da sepultura, coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das
vezes a gente lembra rapidamente das nossas dificuldades, né? Eu acho que isso já é do ser humano. E a gente acaba esquecendo das bênçãos que Deus já fez em nossas vidas. Porque a gente está sempre querendo e esquece de ver que Ele já fez muita coisa em nossas vidas, né? E a gente acaba tendo um pequeno ato de ingratidão, porque a gente esquece daquilo que Ele já fez e ainda faz por nós, né? E quando vem os problemas, as situações, eu digo por mim, né? Que a gente acaba até murmurando ao invés de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Só o fato de estarmos aqui hoje reunidos é uma vitória, é um milagre, porque só o fato da gente acordar já é um milagre, né? Assim, todos os dias acontecem coisas, a gente tem visto coisas acontecerem e nós estamos guardados no Senhor, né? Deus tem nos guardado, Deus tem provido na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Então a gente tem mais motivo para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, faz e que Ele é para a nossa vida, do que de murmurar, né? E eu até falei com meu esposo hoje uma coisa, talvez eu leve hoje algo que eu talvez falhei, porque nós não acertamos sempre, né? Nós erramos também. Eu tinha falado para Deus semana passada que eu ia tentar passar a semana toda sem murmurar, sem reclamar das coisas que acontecem espontaneamente no dia a dia, coisas ruins, coisas que nos chateiam, nos entristece, e trocar nesse exato momento por um agradecimento de algo que Deus já fez na minha vida, né? E infelizmente eu não consegui a semana toda, completar a semana toda vindo com essa forma da qual eu queria ter feito, porque de fato não é fácil. A gente, muitas das vezes, a gente vai no automático, acontece alguma coisa, né? Meu marido mesmo muitas das vezes fala, paciência, fica um pouco mais tranquila, não vai mudar a situação, né? Só que eu acho que o automático do ser humano já querer murmurar, já querer reclamar, já querer perguntar para Deus o porquê, né? Ao invés de agradecer, porque muitas das vezes a gente não tem que perguntar para Deus o porquê, porque não foi Deus, muitas das vezes são as nossas atitudes, né? Coisas que a gente acaba errando, fazendo, acontecendo, e não tem a ver com Deus, tem a ver com os nossos erros. Eu acredito que se a gente fizer tudo da forma certa, da maneira certa, das coisas corretas, as coisas vão dar certo, né? Então, assim, eu passei por esse período querendo fazer, eu consegui uma boa parte, mas veio uma aprovação maior ainda, né? Veio algo assim que tirou assim a minha paz naquele momento, e dali pra cá eu não cumpri com o que eu tinha falado que eu queria fazer, né? Eu poderia ter continuado, tentei, mas assim, de uma forma ou outra, e isso a gente tem que prestar muita atenção, que tudo que a gente fala, o inimigo está ouvindo. Então, se a gente está tentando fazer alguma coisa, ele vai tentar fazer o contrário para tirar a gente daquele propósito que a gente queria fazer. Isso é óbvio, né? E aí eu falei, não falar de ninguém, não reclamar de nada, não isso, não aquilo. E veio acontecendo coisas que na hora eu me pegava e falei, ai, mas não. É a mesma coisa quando a gente quer jejuar e do nada a gente bota um docinho na boca, opa, eu estava de jejum. Né? Não é fácil, mas assim, pratiquem. Eu vou tentar praticar, pratiquem, porque de fato quando a gente troca a murmuração pela gratidão, a gente vê coisas mudando na nossa vida. A gente só precisa passar por esse período, que não é fácil. A gente sabe que o inimigo vai lutar para tirar você do propósito que você quis fazer. Isso é natural de Deus, né? E eu escrevi algo aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Sobre, antes de pedir algo, vamos entregar a nossa gratidão e adoração a Deus. Porque normalmente também vamos sempre no automático. Vamos orar, a gente muitas das vezes já pensa logo em pedir, não de agradecer pelo que a gente já tem, né? Que no dia de hoje a gente possa adorar a Deus pelaquilo que Ele já fez. Não que a gente não possa pedir, a gente pode pedir, mas pelaquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Que nossos filhos saudáveis, nossa família, hoje tem tanta família destruída por pequenas coisas,
tantos filhos nas drogas, tanta coisa acontecendo no mundo que acaba nos impactando. Às vezes as redes sociais nos traz tanta informação que a gente pergunta que mundo a gente está vivendo hoje, com tanta novidade. Eu acho que a gente não tinha acesso a tantas coisas antigamente, né? Hoje em dia a gente vê com mais clareza o que está acontecendo no mundo, então a gente só tem a agradecer a Deus, e que hoje seja um dia de gratidão, de louvor ao Senhor pela nossas vidas, por tudo que Deus já fez e ainda vai fazer, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Deus que cura, Ele não julga segundo os nossos pecados, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele provê, Ele não deixa nos faltar nada. Tudo que nós precisamos está aqui. Se a gente não sabe é porque a gente não viu ainda, mas tudo que a gente precisa para a nossa vida está tudo aqui. Ele deixou tudo preparado, praticamente mastigado. A gente só precisa comer e se alimentar da palavra de Deus. É o nosso manual da vida. E vamos ser gratos por isso, porque o mundo está perdido, gente. Se a gente não guardar o nosso coração e não se apegar ao Senhor e não se alimentar disso daqui, a gente acaba se perdendo junto, porque infelizmente o mundo jaz no maligno e nós temos que ir contra isso, lutar contra isso, que o dia de hoje possa ser um dia de gratidão ao Senhor. Então vamos orar. Glorioso Deus, Senhor Deus, Pai amado e querido, estamos hoje, Pai, aqui, Pai, com gratidão, Senhor, com coração grato, Pai, por estar na Tua presença, por poder, Senhor, chegar até aqui, Pai. Obrigado, porque Tu guardou o nosso caminho até a casa do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pelo nosso respirar, pelo nosso viver, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sol, pela chuva, pelo calor, pelo frio, Pai, porque podemos sentir, Senhor. Obrigado pelo sacrifício da cruz, Pai. Obrigado, Pai, nós não somos merecedores, Pai, mas tudo Tu tem feito por nós, Senhor. Tudo Tu faz, Senhor, e tudo Tu sempre vai fazer, Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela nossa família, Senhor, pelos nossos filhos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura, Pai, o Deus que liberta, o Deus misericordioso, o Deus de amor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu não nos julga segundo os nossos pecados, Pai, mas a Tua misericórdia nos alcança, Pai. Tu é bondoso, Pai, amoroso, Senhor. Obrigado, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Eu Te admiro, Pai. Como Pai, eu Te reconheço, Senhor, e reconheço que sou dependente de Ti, somos dependentes de Ti, Senhor. Nos ensina, Pai, nos ensina a crescer, Pai, na Tua presença cada vez mais, Senhor, espiritualmente, Senhor. Nos ensina, nos dê sabedoria, Pai, nos dê discernimento, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Obrigado pelas Tuas provisões no nosso lar, na nossa vida, Pai. Obrigado por essa igreja, Senhor, por essa porta aberta, Senhor, que o Senhor tem, Pai, trabalhado, Pai, em vidas aqui dentro, Pai. Obrigado pela vida do pastor Gabriel, da pastora Camila, Senhor, que estão dispostos, Pai, a enfrentar, Senhor, essa grande obra, Pai. Sabemos que não é fácil, Senhor, mas Tu nos chama, Pai, os capacitados, Pai. Tu capacita quem Tu chama, Senhor. Capacita eles, Senhor. Dê sabedoria, Pai, para a pastora Camila, pastor Gabriel, Pai, para levar essa obra à Tua frente, Senhor. Para poder, Pai amado querido, ganhar almas para Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, pela vida deles, pela vida do Isaac, Senhor, que vem acompanhando, tendo um crescimento no Teu meio, Pai. Glória a Deus por cada criança também, Senhor, que está tendo a oportunidade de estar aqui nessa casa, Pai, adorando a Ti, Pai, vendo, Pai, os seus pais adorando a Ti, Pai, crescendo, Pai, no Teu meio, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade rica que sabemos, Pai, que nem todo mundo pode, nem todo mundo tem. Tem países que nem uma Bíblia eles podem ter, que eles têm que se esconder para orar, Senhor. E nós temos a liberdade hoje de sair da nossa casa e vir até aqui, Pai, louvar o Teu santo nome, orar, Senhor, com liberdade, falar da Tua palavra com liberdade, praticar o ID com liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita
usar o ID, Pai, da maneira correta, Pai. Sabemos, temos consciência que somos embaixadores, Senhor, nessa terra, Pai, que precisamos, Senhor, plantar, Pai, sementes, Pai, em vidas, Pai, que estão mortas, Senhor, pessoas que não conhecem Tua palavra. Por mais incrível que pareça, nos dias de hoje ainda tem pessoas que não conhecem a Ti, Senhor. E nós precisamos, Pai, ser essas pessoas que Te apresentam, Pai, com uma atitude, Senhor, com uma palavra, Pai. Que nossa vida possa Te representar em todos os lugares que nós passamos, Senhor, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que as pessoas possam nos ver com olhos diferentes, Senhor. Pai, nos ajuda a ser abençoadores, não ser murmuradores, não ser julgadores, porque só Tu, Pai, tem a justiça, Pai. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós, Pai, Senhor, ditar o que fulano, ciclano deve fazer ou fez. Nosso papel aqui é amar, respeitar, Senhor, entender, Pai, abençoar, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado pela Tua presença nos nossos lares, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, no mínimo de detalhe, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, pelas dificuldades que nós passamos, Senhor, que são permissão Sua, Senhor. E aprendemos com isso, Pai. Muito obrigado, porque até nas dificuldades nós conseguimos ver a Tua mão, a Tua presença, nos ensinando a mudar, a ser moldado, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Se há algo dentro de nós que não Te agrada, Senhor, Tu tem todo o poder e liberdade para arrancar com raiz, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Tu tem todo o poder, Senhor, para tirar, para arrancar, Pai, no nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem guardado, blindado, Pai, nossa família, nosso lar, Pai. O Teu sangue, Senhor, sobre a nossa casa, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Obrigado pelo mínimo detalhe, pelo pão que nós temos para comer, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo crescimento, Pai. E que essa igreja cresça, Pai. Que essa igreja fique cheia, Senhor, cheia de adoradores, Pai, cheia de pessoas salvas, Senhor, cheia de pessoas que reconhecem a Tua grandeza, Pai, que são entregues a Ti, Senhor, que haja vidas, Pai, sendo salva dentro desse local, Senhor, que essa igreja venha ser um grande testemunho, Pai, nessa Dortmund, nessa Alemanha, Pai, num lugar muitas das vezes frio, Senhor, onde tem muitos ateus, Pai, que não acreditam em Ti, Senhor, que essa igreja possa representar o Senhor aqui na terra, Pai, ganhando vida, ganhando almas, Senhor, trazendo pessoas, Senhor, do jeito que estão, Senhor, porque Tu recebe do jeito que está, Senhor. O nosso dever não é mudar ninguém, Pai, o nosso dever é plantar a semente, e quem faz a mudança é Tu, Senhor. Nós devemos, Pai, nos posicionar, Pai, nos posicionar como instrumento Seu nessa terra, Senhor. Pai, tira toda a vergonha, Pai, porque muitas das vezes nós deixamos de entregar uma palavra por vergonha, ou deixamos de entregar uma palavra, Senhor, porque estamos com pressa, Pai, mas que nós possamos todo o tempo com os nossos vizinhos na rua, Pai, aonde o Senhor tocar no nosso coração, poder levar a Tua palavra, convidar alguém para estar aqui na igreja, Senhor, uma pessoa que talvez não conhece ainda a Ti, Senhor, que nós possamos, Pai, ser abençoadores, esse instrumento, Senhor, de trazer essa pessoa para cá. Tem muitas famílias sendo destruídas, muitas pessoas precisando de ajuda, Pai, tem muitas coisas acontecendo, muitas pessoas morrendo no pecado, Senhor, e a gente no conforto do nosso lar, Senhor, sem fazer nada, Pai. Pai, nos perdoa, Pai, por todos os momentos, Pai, que nós podíamos fazer algo e não fizemos, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes pecamos, Senhor, Te negamos, Senhor. Muitas das vezes, todos os dias, Pai, negamos a Ti, Pai, por um ato, atitude ou palavra, Senhor, e que nós possamos reconhecer os nossos erros, Senhor. Perdoa-nos, Pai, e nos capacite, Senhor, a estar nessa terra como instrumento Seu, abençoadores, Pai. Obrigado por nos dar essa oportunidade, Senhor, mesmo não sendo merecedores, Pai. No nome de Jesus, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós
Nós te amamos, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Te adoramos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Seja conosco no dia de hoje, nesse culto, Pai. Fale em nossos corações, Senhor, através de louvores, através da palavra, do preleitor que vai estar trazendo hoje a palavra, Senhor. Através, Pai, de tudo, até de alguns gestos, Senhor. Nós sabemos que tu fala em todo momento, Senhor. Pai, tira toda distração, Pai. Tira tudo aquilo que possa, Pai, distrair os seus filhos de ouvir a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus, porque já sabemos que iremos receber grande bênção do Senhor no dia de hoje, Pai. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desculpa me prolongar, irmãos. Acho que agora eu vou, né? Chamar o Gabriel. Amém. Vamos trabalhar. Glória a Deus, glória a Deus. Não tem problema se prolongar, não. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho de como que são os nossos irmãos na África, orando e agradecendo. Aí a missionária falava assim, que eles começavam a agradecer, e aí eles começavam a agradecer por cada item. Senhor, obrigado pela minha camiseta, obrigado pela minha cueca, obrigado pelo meu shorts, obrigado pelas minhas meias, obrigado pelo meu tênis, obrigado até pelo meu relógio, obrigado pelo meu travesseiro, obrigado pelo meu cobertor. E a oração é de horas e horas e horas, né? E a gente tem muitos motivos para agradecer, às vezes a gente é tão ingrato. E a gente tem que sempre relembrar isso aí, muito boa essa reflexão. A gente deixar de lado a murmuração, né? A reclamação, questionamento. É um pouco daquilo da semana passada, os discípulos caminhando com Jesus do lado deles e só reclamando, só murmurando, e Jesus ali do lado deles. E eles não percebendo por quê. Porque quando a gente está nesse ímpeto, né, de inquietação, de murmuração, de ingratidão, a gente não percebe a presença de Jesus, a gente não percebe as coisas boas, as bênçãos, né, que isso vai contagiando outras pessoas, infelizmente. Mas que a gente venha receber essas palavras e viver em nome de Jesus. Vamos louvar, irmão. A gente está hoje em pequeno número, reduzido, mas vamos louvar mesmo assim, porque Amém. É o nosso Deus, o nosso louvor, é a Ele a nossa adoração, Ele se faz presente. Vou precisar da ajuda de vocês. Aleluia. Não sou cantor, nem pretendo ser também. Mas a gente vai estar louvando. Tem alguns louvores que são conhecidos. Quem conhece canta junto. Quem não conhece acompanha ali na letra. E vamos adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque o nosso Senhor está à procura de adoradores assim. Em nome de Jesus. Aleluia. Eternamente glória. Ele, glória. Aleluia. Eternamente Deus. Bendito Deus. Nós te adoramos. Deus eterno, obrigado, Senhor. Aleluia. Nós te bendizemos. Louvarmos com alegria, com gratidão. É a Ele o nosso louvor, é a Ele a nossa adoração. É por Ele que nós estamos aqui. Ele é o motivo da nossa vida. Renovar, se renovar, prometi eu esperar. As minhas forças se renovaram, prometi eu esperar. Ó Deus, pra sempre reina, Tu és a minha esperança, Tu és eternamente
és tu, Senhor. Queremos ter esse prazer todos os dias, ó Pai, de estar na tua presença, estarmos te adorando, te servindo, te contemplando, te amando, ó Pai, te servindo, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Esse é o melhor lugar para nós estar, ó Pai, na tua presença. Mais vale um dia nos teus atos, ó Pai. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar, ó Pai. Mais vale um dia nos teus atos, ó Pai. Mais vale um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar, ó Pai. Porque não há nada que se compare a estar na tua presença, a estar diante de ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. E se faz aqui presente no nosso meio, aonde 2 ou 3 estiverem, o Senhor está presente. O Senhor habita em meus louvores. O Senhor habita em nós. Nós somos morada do Altíssimo. O Senhor está aqui, ó Pai. E nós te amamos, ó Pai. Nós te amamos, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és o motivo da nossa existência, Senhor. Tu és o motivo da nossa vida, Senhor. Tu és tudo, ó Pai. Tu és tudo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Engrandecido seja o Senhor, ó Pai. Toda honra, toda glória pertence a ti, ó Pai. Somente a ti. Não a Deus como nosso Deus. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Somente um e o único Salvador das nossas vidas, somente um único Senhor das nossas vidas, ó Pai, verdadeiro Pai, verdadeiro amigo, sempre presente. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Continua no nosso meio, continua, Senhor, enchendo nossos corações, aquecendo a nossa alma. Continua, Senhor, nos lavando, continua, Senhor, nos purificando, continua, Senhor, nos abraçando com a tua presença. Continua, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esses louvores, te agradecemos pela tua presença conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos, glória a Deus, que bênção, louvado seja o nosso Deus. Vamos dar continuidade, chamar novamente a semana Tatiana aqui para estar falando sobre ofertas. Continuarmos adorando ao Senhor. Que nosso prazer pode ser de fato estar na casa de Deus. Amém, aleluia. Não só na casa de Deus, mas que o nosso prazer possa estar no Senhor. Aleluia. Que o nosso prazer possa estar sempre constante em estar com Deus. Seja na casa de Deus, seja na nossa casa, seja no nosso lar. Tem dias que a gente está mais sensíveis e que a gente não quer parar de falar com Deus. Tem dias que a gente está um pouco mais ocupado, vamos dizer assim, não temos tanto tempo, mas assim, é muito bom estar na presença de Deus. E esses dias eu estava em casa orando, falando com Deus, não queria parar de falar com Ele, em voz alta, né? Estava sozinha não, meu filho estava lá, pensou que eu estava maluca. Foi lá na cozinha ver com quem eu estava falando. Eu falei, filho, não estou falando sozinha, não estou falando com Deus. Eu nunca estou falando sozinha. Se eu estiver sozinha em casa, estiver falando, ou eu estou falando com Deus, eu estou repreendendo o capeta. Então, sozinha eu nunca estou. É muito bom estar na presença de Deus. E tem dias que eu choro envergonhada de passar muitas das vezes sem falar com Ele. Muitas das vezes não entregar um tempo para Deus, entregar o nosso tempo para coisas fúteis, como telefone e outras coisas lá. Então, assim, é muito bom estar na presença de Deus, que nós possamos sentir esse prazer de estar na presença do Senhor. Meu óculos não enxerga. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então, vamos continuar cultuando ao Senhor, porque o ato de ofertar também é um culto a Deus. Então vamos lá na 2 Coríntios 9:7. Amém? Todos encontraram? Amém.
cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ofertar não é uma barganha que a gente faz com Deus, né? No começo do culto eu cheguei a falar até um pouco sobre essa questão. Muitas das vezes a gente quer dar para receber, como se estivesse barganhando com Deus. Hoje eu vou dar porque eu quero receber algo, uma porta aberta ou algo que você está tanto esperando. Então a gente acaba barganhando com Deus. Mas eu acho que o ato de ofertar com generosidade e coração não tem a ver com a barganha, mas tem a ver com o que Ele já fez para nossas vidas, aquilo que Ele já entregou em nossas mãos, aquilo que Ele já entregou nas nossas vidas. Então nós damos por gratidão aquilo que Ele já fez. E é óbvio que quando você tem esse ato de semear no reino, automaticamente você vai colher. Então não tem só a ver com colher. Colher, tudo que você plantar, você vai colher, sendo coisa ruim ou coisa boa, sendo muito ou sendo pouco. Você irá colher. Isso é automático, isso já vem. Só que muitas das vezes a gente já vem exatamente nesse automático. Eu vou dar porque eu estou precisando de receber algo. Então é como se você estivesse usando Deus como um banco. Ele não é o seu banco. Ele vai te dar, até porque o que você está dando, você está devolvendo aquilo que Ele já te deu. Então, em ato de gratidão, você oferta com coração e generosidade, porque tu abençoa a casa do Senhor. Né? A gente acaba abençoando, a gente não é questão de estou abençoando o irmão Gabriel, a irmã Camila, não, a gente acaba nos abençoando também, porque a igreja, ela tem crescimento, sim, espiritual, mas nós precisamos pagar um aluguel, comprar uma coisa ou outra, salinha das crianças. São detalhes que abençoam nossas vidas para a gente poder estar aqui hoje. Então, assim, o ato da gente ofertar não tem a ver com o que a gente vai receber, porque isso já é automático. Você plantou, você vai ganhar. Mas tem a ver com aquilo que você você já recebeu, não que você ainda vai receber. Então, que a gente possa hoje entender essa atitude de dar com a mão aberta, coração aberto. Façam assim, gente, com a mão. Você está dando, automaticamente você recebe. Isso é fato. Você deu, você colheu, você plantou, você vai colher. Isso é automático. Mas melhor do que você fazer isso só para colher, é você fazer isso para agradecer a Deus pelo aquilo que Ele já tem feito na tua vida. Né? Eu separei aqui um trecho, assim como Paulo, né? Ele, na igreja de Coríntio, ele incentivou a igreja a ofertar na vida da igreja de Jerusalém. E que a gente possa hoje pensar dessa forma, que a gente possa ter o ato de ofertar hoje na Noivake, abençoar a Noivake com as nossas ofertas, com um ato de gratidão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, né, de somar com o reino de Deus, e as nossas ofertas sempre serão bem-vindas no reino de Deus. Não porque Deus precisa do nosso dinheiro, mas porque a obra ela precisa ter continuidade. Então, seja o nome do Senhor, preparem as suas ofertas para entregar a Deus em gratidão a sua vida, a sua casa, aquilo que Ele já tem feito e provido no seu lar. No nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem trazer a oferta e eu vou orar depois. Glória a Deus. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Deus e Pai, queremos te agradecer uma vez mais, Senhor, por esse momento da oferta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que provê, Pai, nessas famílias, Senhor, que aqui estão, Senhor. Pai, que eles possam ter entendido, Pai, o ato de ofertar, Senhor, com gratidão no coração, generosidade, Pai, sem barganha, sem cobrança, mas simplesmente por gratidão a Ti, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, que cada semente, Senhor, cada oferta aqui hoje plantada, Pai, possa, Pai amado, crescer, florescer, dar frutos, que os seus filhos possam colher, Pai, da semente que eles têm plantado no Teu reino, Pai. No nome de Jesus, Pai, abençoe as finanças, Pai, abra portas, Senhor. Toda a necessidade que Teus filhos têm, Tu conhece o coração de cada um, Tu sonda, Pai, o íntimo de cada um, Pai. Eu não sei das dificuldades, mas Tu sabes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar provendo, Pai, na vida dessas pessoas que aqui estão no dia de hoje, Pai, que o Senhor possa, Pai, em cada lar, Senhor, estar entregando a provisão diária, Senhor, não deixando faltar nada, Senhor, para os Teus filhos, Senhor. Aquele que estiver precisando de portas abertas, que o Senhor possa abrir a porta, Senhor. Aquele que estiver precisando de uma resposta, Senhor, que o Senhor possa entregar a resposta, Senhor. Os Teus filhos semearam, Pai, com gratidão e generosidade no dia de hoje, Senhor, não para receber, Senhor, com gratidão, mas sabemos, Senhor, que Tu é o Deus Todo-Poderoso, que Tu pode fazer aquilo que nós não imaginamos e nem pensamos, Senhor. Sabemos que os Teus planos são melhores que os nossos, Pai, e sabemos, Senhor, que somos, Pai, filhos Teus e que Tu nos reconhece, Senhor. Pode muitos lá fora, Senhor, não nos reconhecer, mas Tu nos reconhece como Teu filho. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por nós termos a oportunidade, Senhor, de estar ofertando na Tua casa, Pai. Não estou falando de quantidade, mas a atitude, muitas das vezes, vale muito mais que uma fortuna, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Continue conosco, Pai. No nome de Jesus, amém. As crianças não, mas vamos orar pelas crianças. Não vai ter o cultinho, mas vamos orar pelos nossos filhos, né? Quem tiver com seus filhos, você se junta com seu filho mais velho aí, para orar por todos os nossos. Quem tiver com o seu, se junte. O José não está com a filha, mas coloque sua mão no seu coração, leve seus pensamentos à sua filha. Vamos fazer uma curta oração. Não é porque hoje não vamos ter salinha que a gente não vai orar por ela. Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento também, Pai, queremos te agradecer pela vida de cada criança que aqui está e aqui não estão também, Senhor. Queremos agradecer pela vida de todas as crianças, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar cuidando, por estar nos capacitando, Senhor. Continue nos capacitando, nos dando sabedoria, Senhor, para cuidar dos nossos filhos, Senhor. Continua, Pai amado, nos fortalecendo, Senhor, nos dando ânimo e alegria, Senhor, para cuidar dos nossos filhos, Pai, para mostrar o caminho certo, Pai, para mostrar para os nossos filhos, Pai, quem Tu és em nossas vidas, Senhor, que eles possam ver, Pai amado, em nós, Pai, o Teu amor, Pai, que nós possamos, Pai, transbordar isso para eles, Senhor. Cuida, Pai, da saúde deles, Pai, no nome de Jesus. Livra de todo mal, todo laço do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que se levantar contra nossos filhos, Senhor, contra a nossa casa, Pai, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai, toda enfermidade, Senhor, toda doença, Senhor, que estiver querendo vir, Pai, se alojar, Pai, no nosso lar, nos nossos filhos, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai. Guarda a mente, o coração, Pai, os olhos, o ouvido dos nossos filhos, Senhor, porque sabemos que desenhos, coisas que a gente vê, que as crianças vê, muitas das vezes por trás disso tem mensagens subliminares, Senhor, e muitas das vezes nós, pais, não observamos, não prestamos atenção, Senhor, ou é na escola, ou é na rua, ou é na casa de algum amiguinho, Senhor. De alguma forma, Senhor, o inimigo está sempre tentando se aproximar, Pai. Mas no nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Pai, todo o laço do inimigo, Pai, que caia por terra no nome de Jesus, Pai. Blinda os nossos filhos,
filhos, as nossas crianças, Pai. Que daqui, Pai, dessa igreja, nós veio, Senhor, sairão, Pai, no nome de Jesus, profetas, Senhor, diáconos, obreiros, pastores, pastoras, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Pai, que a nós veio que, Pai, vai ser reconhecida, Senhor. Nós já vemos bastante crianças aqui, mas eu creio que muito mais chegarão, Senhor, e são crianças que a nós veio que as tias da salinha estão preparando, Pai, para o futuro, Senhor. São futuros pregadores, futuros tias da salinha, futuros diáconos, Pai. Eles são o futuro de amanhã. E hoje, Pai, nós precisamos semear na vida dessas crianças, Senhor. Então nos dê essa sabedoria de semear, Pai, no nome de Jesus, para que lá na frente, Senhor, muitas das vezes a gente semeia achando que nós vamos colher, mas muitas das vezes os nossos vão colher lá na frente o fruto que nós estamos semeando hoje aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças, Pai. Continue abençoando a vida deles, Pai, e a nossa vida e a nossa família, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos para a palavra aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Muito abençoado, irmãos. Aleluia. Muito abençoado. Glória a Deus. Às vezes cara, nosso desejo é sempre ver a igreja cheia, né? Mas às vezes é bom a gente ter cultos assim com poucas pessoas, que a gente percebe que quem faz diferença é a pessoa de Jesus, é a presença dele. É sempre a presença dele que faz a diferença. A gente consegue, mesmo em pouco número, mesmo com louvor assim, com YouTube, e ainda a igreja cantando, o louvor parou e a igreja continuou. Aleluia. Essa semana eu ouvia, Charles, um podcast de um cara que é ministro de louvor, e ele, até mandei pro Panta, Leão, que ele fala o seguinte, que o foco e a ambição do ministro de louvor tem que ser o quê? Tem que ser ele chegar num lugar que não é mais necessário, que ele sobe e o louvor continua, a igreja continua louvando, adorando. Isso foi isso que aconteceu agora. Acabou o louvor, parou de tocar, mas a igreja continuou. Porque é sobre Jesus, é para Jesus, é tudo sobre Ele, irmãos. E isso faz toda a diferença. Quando a gente entende isso, a nossa adoração é realmente em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. A gente não se preocupa com as pessoas, com os instrumentos, com todas as questões, a estrutura, né? Que é bom, é óbvio que é ótimo. Mas quando a gente se concentra na presença dele, faz toda a diferença. E é isso que a gente vive, irmãos. Como Jesus naquele poço, né, lá em Samaria, olhando para aquela mulher samaritana e falando isso para ela. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém e nem na Samaria. É em espírito e em verdade. Vamos continuar, irmãos, adorando. Agora vamos para a palavra. Salmo 23. Quem conhece Salmo 23? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23, irmãos. Glória a Deus. Amém. Quem não achou ainda, fala misericórdia. Misericórdia. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor
Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Irmãos, eu vou estar lendo agora na versão que eu até recomendo para vocês. Essa ainda não tem, Charles, infelizmente. Uma versão que se chama A Mensagem, de Eugene Peterson, uma versão de linguagem contemporânea. Tem na Bíblia? Tem na Bíblia também, não tem no web. Só em PDF. É assim a versão, irmãos. Escreve aí, depois vocês pesquisam e baixam o PDF. É bem legal essa versão. Ou então compartilha. Eu vou mandar. Bíblia, a mensagem. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Amém. Amém, irmãos. Salmo 23, irmãos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Como diz aqui a versão mensagem, não preciso de nada. O Senhor, o Eterno. Quando Davi, que escreveu esse salmo, ele fala meu pastor, é a primeira vez, irmãos, é a primeira vez em toda a Bíblia que alguém se refere a Deus como um pastor pessoal, meu. Até então era sempre o nosso, porque pastor era sempre o pastor de Israel. Tem aqui algumas referências bíblicas, né? Quando Jacó, lá em Gênesis 49, ele chama Deus de o pastor e a rocha de Israel. No Salmo 28, 9 também, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmo 80, o pastor de Israel, dá ouvidos à nossa oração, tu guias o teu povo como um rebanho. São inúmeros salmos, irmãos, que dão a referência o quê? De um pastor que é de uma família, de uma nação, de um povo, e é esse o nosso Deus. Essa figura de pastor sempre foi mencionada, por quê? Porque era uma figura conhecida por eles. A maioria do povo ali, seguidor de Deus, do povo de Israel, era aquele povo que era pastor de ovelhas, que cuidava de rebanhos, que tinha acesso a essa cultura de ver um pastor cuidando de uma ovelha. E eles sempre trouxeram essa ideia e essa menção de Deus sendo esse pastor que cuida, que está próximo. Aí Davi fala, ele é o meu pastor. É muito importante, irmãos, a gente entender isso para a nossa vida, porque a gente entende o seguinte, a gente olha na Bíblia a história de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac às vezes orando, o Deus do meu pai Abraão. Jacó às vezes orando, o Deus do meu pai Isaac, o Deus do meu avô Abraão. Tipo, ele vai falando do Deus do familiar, mas não do seu Deus. Depois, quando ele tem experiências reais com Deus, ele vai mencionar o meu Deus, o meu Senhor. Igual Davi aqui, ele fala o meu pastor. Por quê? Porque se refere a uma experiência pessoal de cada um de nós, irmãos. Não é ficar a gente falando, o Deus lá do pastor Gabriel, o Deus do pastor Hernandes, o Deus do pastor Luciano. Não, é o meu Deus, o meu Senhor. Porque você reconhece o cuidado dele,
o favor dele sobre a sua vida e você tem uma relação pessoal com ele, uma relação íntima com ele, que isso faz que tudo mude, irmãos. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor, ele é o nosso pastor. E é uma coisa importante falar também, que ovelha, irmãos, ovelha não vive sozinha. Ovelha só vive em rebanho. Ovelha precisa de outras ovelhas ao lado dela. Ovelha precisa de gente. Gente precisa de gente. Nós somos todas ovelhas de um só rebanho, onde Deus é o nosso pastor. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor, o supremo pastor. E é esse Deus que nos acompanha, é esse Deus que está conosco, é esse Deus que a gente chama de meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Pai, meu amigo. É uma relação pessoal, irmãos. Por isso que a gente fala, apesar de ser tão grande, se importa comigo, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o Criador do universo, nos chama pelo nome. O nosso Deus é o pastor que chama as ovelhas pelo nome. Ele nos chama as ovelhas que estavam sem pastor, Ele veio para todos nós. Estávamos perdidos, Ele veio para todos nós. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. Esse é o nosso pastor, irmãos. Por isso que eu não sei se vocês já perceberam, quando vai terminar o culto, eu falo alguns versículos. E um deles que eu falo, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, porque a gente vive em corpo, em família, em rebanho, em igreja. A gente precisa um do outro. E a gente entende, porque uma ovelha sozinha, ela se perde. Ela fica nervosa, ela fica ansiosa, ela fica além ali a dispor dos inimigos. É presa fácil para os inimigos, uma ovelha sozinha. Então a gente entende essa importância que a gente precisa de rebanho, a gente precisa de um do outro, a gente precisa estar junto. E a gente precisa entender que o Senhor é o nosso pastor. E se a gente tem Ele, a gente tem tudo, irmãos. Se a gente tem Ele, não vai nos faltar nada. De nada terem faltas. Porque se Ele é o pastor, Ele vai me sustentar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me suprir, Ele vai cuidar de mim. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então é importante, irmãos, a gente ter essa consciência que Ele é o nosso pastor. E um pastor pessoal, irmãos. Um pastor pessoal. Um pastor que vai à frente. Uma curiosidade que no Egito, o pastor, ele vai atrás, cuidando das ovelhas. Ele vai direcionando as ovelhas no caminho. E em Israel, o pastor vai à frente, mostrando o caminho, apontando as direções. Por isso que Jesus, quando ele vai e chama os discípulos, ele fala: quem quiser vir atrás de mim, tome sua cruz e me siga, dia após dia. É por quê? Porque você vai atrás de Jesus, como bom pastor, andando com Jesus, imitando Jesus, aprendendo com Jesus, porque Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, irmãos. Ele é o bom pastor, e Ele conhece as ovelhas pelo nome. Ele, lá em João 10,14, Ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10,14, Jesus dizendo, irmãos, Ele é o bom pastor. Por isso que tudo aponta para Jesus, irmãos. O meu pastor aqui que Davi fala, Deus, se revelou de maneira plena e absoluta na pessoa de Jesus. E Jesus fala: eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas ovelhas, e eu conheço as minhas ovelhas, e nós somos ovelhas desse rebanho, irmãos. Nós temos Jesus todos os dias conosco, seguindo a Ele, cuidando de nós. É esse o bom pastor, irmãos. E se a gente tem Jesus como pastor, a gente não vai ter falta de nada. A gente não vai ter falta de nada. Às vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado, tão inquieto, mas a gente esquece que Ele é o nosso pastor, irmãos. Se Ele é o nosso pastor, não vai ter falta de nada, irmãos. Por que tanta inquietação? Por que tanta preocupação? É interessante aqui que no versículo 2, ele fala assim, ó: em verdes pastagens me faz repousar. Em verdes pastagens me faz repousar. Sabe por que ele fala assim, me faz? Por quê? Porque a ovelha, irmãos, a ovelha é um animal difícil de ficar quieto e de deitar e repousar em verdes pastagens. Ela não consegue fazer isso.
ela não consegue, ela só consegue fazer isso quando ela está satisfeita e quando ela se sente segura. E quantas vezes a gente não é assim também? A gente fica inquieto, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Por quê? Porque a gente não se sente satisfeito e a gente está sempre se sentindo inseguro, preocupado. Tantas vezes é assim, irmãos. Tantas vezes a gente não consegue encontrar descanso para a nossa alma. A gente está sempre inquieto, querendo se preencher com alguma coisa, querendo se ocupar com alguma coisa. Tantas vezes a gente tem dificuldade de se aquietar, de parar. Por quê? Porque a gente não está satisfeito. A gente está sempre buscando alguma coisa. A gente está sempre procurando se preencher de algo. Sempre procurando se alimentar de algo. E a gente está sempre também preocupado. Preocupado com dívida, preocupado com problema, preocupado com guerra, preocupado com situações que fogem do nosso alcance, preocupado com amanhã. E aí a gente não consegue repousar, a gente não consegue descansar. Tantas vezes é assim, irmãos. Por isso que o bom pastor nos faz em verdes pastagens repousar. Por isso que ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso, mas vinde a mim. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Jesus, irmãos, o bom pastor. A gente precisa ir até Ele, ter essa relação pessoal com Ele, ter essa atividade relacional com Ele, esse relacionamento com Ele, irmãos. Se a gente não viver isso, a gente vai viver inquieto e preocupado. A gente vai estar sempre correndo em círculos. A gente precisa entender, irmãos, só em Jesus há pleno descanso para as nossas vidas. Pleno descanso, pleno renovo. Só em Jesus, irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu não sei se eu estou sozinho nessa, de ser ansioso, de ser preocupado, de ser inquieto às vezes, e aí a gente vai só querendo, às vezes, se alimentar de redes sociais, de notícia, é guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, e aí a gente vai, aí é irmão teólogo lá postando um vídeo que Jesus está voltando, e aí vai, é política, é Bolsonaro preso, é Lula solto, e tá lá no Brasil, aí é tanta coisa, irmão, e aí sim, não vai acrescentar em nada, né? Às vezes tem coisa que não vai mudar em nada na nossa vida, é como Jesus mesmo disse, né? Para que se preocupar tanto com o dia de amanhã, porque não vai acrescentar um côvado nas nossas vidas, 1 centímetro, não vai acrescentar em nada. E às vezes também outras preocupações, né? Às vezes é um documento que não chega, né? Às vezes é a vontade de trabalhar, irmão Giovanni, tudo que acontece. E aí o Isaac levando brinquedo, o Isaac a casa é uma bagunça, e aí a gente arruma a louça, depois de meia hora tá tudo bagunçado de novo, e aí a gente vai, e aí as contas para pagar chegando, e aí tem 3 cartas lá, chega mais uma multa, aí Todo entrou na casa sem falar. Aí o Senhor vem e fala assim: me faz em verdes pastagens repousar. Ele faz. Por quê? Porque às vezes é necessário esse empurrão do Senhor para nossas vidas. Repousa, meu filho. Calma, como uma ovelha assim, ó. Come, se alimenta, está segura, não vai acontecer nada, eu estou contigo. Repousa. Respira. Estou contigo, se alimenta, eu sou suficiente. Se a gente entende que Jesus é suficiente, por que a gente sempre fala isso, irmãos? Vocês já ouviram falar, eu falando isso algumas vezes, Jesus é suficiente, Ele é suficiente. Uma coisa eu vou pedir, eu buscarei, que os meus pés estejam em tua casa todos os dias, porque essa coisa mais importante, o que? A presença dEle. A presença dEle é o mais importante, é a presença dEle. E se eu tenho a presença dEle, eu tenho tudo. E se eu estou satisfeito nele, eu tenho tudo, não me falta mais nada. E aí eu não vou ficar inquieto, eu não vou ficar ansioso com essas preocupações terrenas, ansiosas da vida. Por quê? Porque eu tenho Jesus, eu tenho tudo, eu estou pleno com Ele aqui. Ele é o meu bom pastor e Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo, nada vai me faltar. Nada vai me faltar, Ele está comigo. Ele está comigo e Ele me faz repousar em verdes pastagens. Ele me faz descansar. E Ele me conduz a águas tranquilas, irmãos. A ovelha também é um animal que ela não se alimenta, ela não bebe água de água corrente. Por isso que o salmista fala: me conduz a águas tranquilas, que é água parada. Por quê? Porque o Senhor sabe das nossas necessidades. Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor. Então, Ele sabe do que a gente está precisando.
Ele sabe o que a gente precisa, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa criação, os nossos medos, as nossas angústias, Ele conhece. A ovelha só toma água de água tranquila, não toma água corrente, ela tem medo. E o Senhor conhece as nossas vidas também, irmãos. Ele nos leva para caminhos que são para a nossa segurança, para o nosso sustento, para o nosso refrigério. E Ele nos restaura, no versículo 3, Ele restaura o nosso vigor. Ele restaura o nosso vigor. A gente se cansa, irmãos. A gente precisa, às vezes, desse restaurar do Senhor, irmãos. É como uma ovelha ela se cansa pela caminhada, pelo calor, ela se machuca no meio do caminho. Assim conosco, irmãos. Assim conosco, a gente se cansa também na caminhada, a gente fica com calor, a gente se machuca também no meio da caminhada, e a gente recebe esse restaurar do Senhor. Por isso que a gente fala, irmãos, que a palavra de Deus, a presença do Senhor, nos restaura. Ela restaura a nossa alma, ela restaura o nosso vigor, ela restaura o nosso ânimo. A presença dele faz isso com a gente. A gente está cansado às vezes, Júlio. A gente está sem força, cara. Quantas vezes que a gente não está sem força? Você está na idade aí, cara, que a cabeça está um turbilhão de coisas. O que eu faço? O que eu vou fazer? Eu estudo, trabalho, namoro, caso. Casa sem trabalho, faz tudo isso aí. E aí a gente vai com quem que é, né? Tipo, Senhor, fala comigo, me dê uma direção. Estou cansado, vai correndo em círculo, vai fazendo uma coisa, vai fazendo com a força do braço as coisas, e vai errando, e vai aprendendo, e vai quebrando a cara, igual minha mãe sempre falava. Sabe o que minha mãe sempre falava para mim? Você vai quebrar a cara e depois você vai se arrepender. Vai quebrar a cara e depois você vai se arrepender. É o que aconteceu, dito e feito. Fui pro mundão, fiquei 5 anos perdido, quebrei a cara, me arrependi, e graças à misericórdia de Deus deu tempo. Deu tempo de voltar, mas tem aqueles que não dá, né? Mas graças a Deus deu. Mas a gente precisa entender, irmãos, que o nosso Senhor é esse bom pastor que restaura a nossa alma, Ele restaura o nosso vigor, Ele nos coloca num lugar de plena satisfação, de renovo. Por mais difícil que seja a situação, irmãos, Ele nos restaura, irmãos. Ele restaura o nosso vigor, Ele restaura a nossa alma, e Ele nos guia. No versículo 3 diz assim: Ele restaura o nosso vigor e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que significa, irmãos? Estava pesquisando veredas da justiça. Veredas da justiça para uma ovelha é um caminho, são veredas certas, são veredas corretas, que são os lugares certos que uma ovelha precisa percorrer no caminho dela no deserto. Por quê? Porque tem um caminho que ela vai ali na beira do penhasco. Se você deixa uma ovelha sozinha, ela vai na beira do penhasco, ela vai para perto dos lobos, ela vai se perder, ela vai viver à beira do precipício. Só que o bom pastor, ele nos guia pelas veredas da justiça, pelos lugares certos. Ele sabe que ali tem um perigo, então ele fala: não, a gente não vai para lá, a gente vai evitar o perigo, a gente vai para cá, porque aqui é o lugar correto de a gente caminhar. Quantas vezes é assim conosco, irmãos? A gente quer caminhar na beira do perigo. A gente sabe que tem um vício que desagrada a Deus, a gente sabe que tem atitudes que desagradam a Deus, a gente está tomando escolhas que desagradam a Deus, e mesmo assim a gente continua na beira do precipício. Na beira do precipício, sabendo que está fazendo a coisa errada, sabendo que está à beira da morte, e continua fazendo as mesmas práticas. Sabendo que um passo ali, a continuidade daquele caminho vai levar à morte. Vai levar à morte. A morte espiritual e a morte eterna. É uma realidade, irmãos. E também a morte e a separação de um relacionamento com Deus, que não permite a gente viver tudo isso aqui. De ter Ele como bom pastor, de ter Ele nos repousando, nos conduzindo a águas tranquilas, restaurando o nosso vigor. A gente está distante dele, irmãos. A gente está distante dele e Ele está aqui, se revelando na Escritura, todos os dias, de várias maneiras, falando conosco. Não é esse caminho, meu filho. Não são essas atitudes. Não é esse lugar. Não são essas pessoas. Não são essas amizades. E a gente vai teimando em continuar. Só que o nosso bom pastor, irmão, está disposto a nos guiar por veredas da justiça, para a gente não ficar nesses lugares à beira do precipício, a ponto de ser a qualquer momento atacado por inimigos, por lobos, que estão em todo lugar, irmãos. Todo lugar tem pessoa ruim, más amizades,
pastores lobos, pastores pessoas que estão dispostas para prejudicar a nossa vida, más amizades, pessoas ingratas, pessoas de mau caráter, ou situações que a gente vai fazendo no dia a dia que desagrada a Deus, e a gente vai ali, ó, na beira do precipício, a ponto de cair. Vamos acordar, irmãos. Vamos levantar a nossa cabeça, vamos levantar os nossos olhos, vamos valorizar o bom pastor que está sempre querendo nos ajudar, sempre mostrar qual é o caminho certo, qual é o caminho correto. É o bom pastor, irmãos, que está sempre falando. Não é por aí, meu filho. Não é por aí. Meu pai sempre falava assim, né? A música do Titãs que ele gosta, né? Aquela parte lá, como é que é? Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, meu filho. Você tem duas escolhas. Tem o caminho do bem e o caminho do mal. Escolhe o caminho do bem, meu filho. Escolhe o caminho do bem. Sempre tem isso gravado que ele me falava essa frase. Escolhe o caminho do bem, meu filho. Então, o caminho do bem é o caminho de Jesus. É o caminho da luz. É o caminho de seguir pelas veredas da justiça. De seguir obedecendo o bom pastor. De ouvir a voz do bom pastor e falar: sim, Senhor, reconheço que estou errado. Reconheço que eu vou acabar morrendo aqui, a qualquer momento na beira desse precipício. Reconheço que a qualquer momento eu vou acabar morrendo, sendo atacado pelos inimigos. Reconheço que eu vou acabar morrendo, tomando essas certas atitudes. Eu preciso sim, Senhor, de ajuda. Sim, Senhor, eu escolho te obedecer. Sim, Senhor, eu escolho ouvir e te seguir pelas veredas da justiça. Por que Ele faz isso, irmãos? Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Deus age assim, irmãos, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, e por amor do seu nome, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque essa é a fidelidade de Deus, esse é o caráter de Deus. É independente, irmãos, das nossas mazelas, dos nossos erros. Ele continua, olha que maravilha, por amor do seu nome, independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, porque a gente é falho, ser humano, pecador. Aí, por amor ao seu nome, Ele continua disposto a nos ajudar, disposto a nos dar refrigério, disposto a levar-nos para um lugar de águas tranquilas, disposto a nos restaurar, revigorar nossa alma. Ele está sempre disposto, por amor do seu nome, porque Ele é fiel. Ele é fiel, e Ele permanece fiel mesmo quando nós não somos. Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. É por amor ao seu santo nome. Podemos confiar totalmente nele. Por isso que a gente pode confiar totalmente no nosso Deus, no nosso bom pastor. Porque Ele não nega a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça tremenda. Ele não nega a si mesmo. Até quando a gente é falho, quando a gente peca, quando a gente erra, Ele está ali disposto a nos ajudar e a falar: meu filho, sai daí. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona, Ele está sempre ali. Levanta, vamos, por amor do seu nome, vamos aqui, seguir pelas veredas da justiça, seguir pelo caminho correto, pelo caminho certo, pelo caminho de bênçãos. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. No versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, aqui quando o salmista fala: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vale de trevas, irmãos, vale escuro. Imagina comigo assim, uma ovelha num vale escuro, no meio de um penhasco, no meio de um lugar totalmente assustador, com lobos, com dificuldades ali para ela, e ela passando por aquele vale. E aí o salmista fala: mesmo que ela passe por esse lugar, por esse vale, ela não precisa ter medo, porque o bom pastor está com ela. E é assim conosco, irmãos. Esse salmo é para a nossa vida, irmãos. Mesmo que a gente passe por situações densas, escuras, difíceis na vida, que a gente não vê a luz, que a gente não vê uma esperança, que a gente não vê uma resposta, a gente tem a presença de Deus, irmãos. A gente tem a presença dEle, e isso faz toda a diferença.
A gente está passando por um vale de trevas, de morte, um diagnóstico, poxa, tanta coisa, um problema que está afetando a nossa saúde emocional. A gente está no vale escuro, está sem direção. A gente recebe ali portas que se fecham, amigos que se afastam, a gente recebe, é decepcionado com alguém, a gente vai passando por um vale ali de trevas, de morte, irmãos, que a gente não vê nada. A gente está totalmente no escuro, totalmente no escuro. Já aconteceu com alguém assim, irmãos, que a gente entra num lugar de escuridão, que a gente não vê nada, a gente não vê uma esperança, a gente não vê uma resposta, a gente não vê nada, a gente só vê possibilidade de morte, de dificuldade, de trevas. E aí o bom pastor fala assim, ó: não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. O salmista fala: eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor está comigo até nesse lugar. Então quer dizer o quê? Que mesmo com o bom pastor andando conosco, a gente não está imune a passar por vales de sombra da morte, por problemas, por dificuldades. Mesmo com ele andando conosco, a gente pode passar, irmãos, por dificuldades, por problemas, por situações difíceis, mas a gente precisa ter a confiança e a certeza que ele está conosco e ele vai passar conosco nesse vale, nessa dificuldade, nessa provação. E ele vai passar como, irmãos? Com a tua vara e o teu cajado nos protegendo. A tua vara e o teu cajado nos protegendo. A vara, irmãos, o pastor usa para corrigir a ovelha. Por quê? Porque tem vales que a gente entra, porque nós mesmos tomamos decisão ali, errado na nossa vida, e a gente mesmo entrou naquele vale. É culpa nossa. Não foi culpa de Deus. Não foi culpa de outra pessoa, foi culpa nossa. A gente vai para um vale de escuridão e de sombra da morte por nossas atitudes. Aí o bom pastor vem com a vara e nos corrige, porque é necessário às vezes uma correção. É necessário. Por isso que é bom a disciplina, a correção. E vem para o nosso crescimento, irmãos. A disciplina, a correção vem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecer, para nós edificarmos, para nós aprendermos, para nós evoluirmos, para a gente se tornar mais parecido com Jesus, para a gente sair do erro e entrar para o lugar da santidade, do caminho da justiça, para a gente aprender, irmãos, para a gente não viver no vale de sombra da morte. Mas tem lugar também que não é a nossa atitude, são coisas que acontecem, está sujeito a acontecer com qualquer um. Aí o cajado do Senhor nos protege. O cajado é o quê? É aquele cajado que tem aquela parte assim que o pastor puxa, né? Puxa a ovelha para ela sair daquele lugar de perigo, para ela sair daquele lugar de desespero que ela está. Então o nosso bom pastor é assim, irmãos. Ele nos corrige, ele nos disciplina e ele também nos ajuda, ele nos socorre, ele está conosco em todo o tempo, fazendo correção, disciplina, socorro. Esse é o nosso bom pastor, irmãos. A tua vara e o teu cajado nos protege. Ele prepara também um banquete na mesa dos nossos inimigos. Ele nos honra, ungindo a cabeça com óleo, e faz com que o cálice transborde de bênçãos. Deus proporciona bênçãos e provisões em meio às dificuldades e ameaças. Mesmo com inimigos ao nosso lado, irmãos, Ele nos prepara um banquete, Ele nos alimenta, Ele provê as nossas vidas, Ele nos honra, ungindo a nossa cabeça com óleo. E a unção com óleo representa cura, representa autoridade, representa consagração, representa capacitação. É isso que representa, irmãos. E Ele nos unge, Ele nos cura, Ele nos capacita, Ele nos consagra, Ele nos enche de autoridade, mesmo à vista dos nossos inimigos. E Ele faz o nosso cálice transbordar de bênçãos, porque esse é o nosso bom pastor, irmãos. Ele abençoa nossas vidas. E a gente não pode esquecer isso. Deus nos abençoa assim, irmãos. E Ele nos abençoa assim, poderosamente. A gente precisa continuar sempre crendo nessas bênçãos do Senhor, que nos alcançam. E a bondade, no versículo 6, a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida, e voltaremos à casa do Senhor enquanto viver. Bondade e fidelidade. Tem outras traduções que dizem bondade e misericórdia, outras que falam bondade e amor.
que são atributos essenciais de Deus, irmãos. Isso indica que a proteção e o cuidado de Deus não são temporários, não é tipo só de uma fase da nossa vida, são todos os dias, são todos os dias. Bondade e fidelidade nos acompanharão. Aquela versão que eu li aqui no início, a mensagem fala: correrão atrás de nós. A bondade e a misericórdia vão correndo atrás de nós, porque nos acompanha. Esse é o nosso Deus, irmãos. A bondade e a fidelidade nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Não é uma vida com medo, irmãos. Quem traz medo é a religião. Quem traz medo é a religião, irmãos. Quem traz medo é o trauma que você sofreu, a decepção que você sofreu. Isso aí que traz medo para a pessoa. Agora em Jesus a liberdade, a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o amor nos seguindo, nos acompanhando em todas as ocasiões da nossa vida, em todos os lugares da nossa vida. Então a gente caminhar assim, irmãos, tudo muda, não é mais uma pessoa que caminha com medo de repreensão, medo de castigo, medo de punição. Não, irmãos, o Senhor está conosco com bondade e fidelidade nos acompanhando, seguindo todos os dias, não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias da nossa vida. E a gente vai vivendo com essa bondade e com essa fidelidade todos os dias. Isso vai nos constrangendo a tal ponto de falar: opa, Deus está comigo em todo o tempo. Não dá para viver de qualquer jeito, não dá para viver de qualquer maneira, não dá para viver longe das veredas da justiça, não dá para deixar de receber esse descanso dele, para se alimentar de verdes pastagens. Não dá para deixar de me santificar, de ter prazer na presença dele, porque esse Deus é tão maravilhoso. Esse Deus enviou seu próprio Filho para morrer por mim, e eu não vou dar em nada, não vou devolver em nada a minha vida para ele. A minha vida tem que ser retribuída em gratidão, em adoração, em louvor. Por isso que o salmista fala: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade vai me seguindo, e eu vou voltando à casa do Senhor enquanto eu viver. A casa do Senhor representa a presença do Senhor, irmãos. A casa do Senhor, sim, também é o templo, também é a reunião dos irmãos, reunião da igreja, também é tudo isso aqui, irmãos. Mas a casa do Senhor, a morada do Altíssimo, é o Espírito Santo aqui conosco, é o Espírito Santo lá na nossa casa, é o Espírito Santo lá no nosso trabalho, é onde a gente for, é a gente valorizando e a gente desejando estar com Deus, com o Senhor, todos os dias enquanto nós vivemos. A gente tem a bondade e a fidelidade nos seguindo, e a gente volta todos os dias para a casa dele, para a presença dele, para estar com ele, porque a gente valoriza, a gente valoriza a presença dele, a gente entende o cuidado dele, a gente entende o pastoreio dele, a gente entende que é o melhor lugar para a gente estar, é na presença do Senhor, é sendo cuidado pelo bom pastor. E que assim seja, irmãos, na nossa vida, não somente hoje, mas todos os dias. A gente entenda, irmãos, que o bom pastor está conosco, em nome de Jesus. A gente entenda que ele é o nosso bom pastor e que nada nos faltará, e que ele nos faz repousarmos em verdes pastagens. Ele nos faz, ele nos acalma, ele nos aquieta. Então coloca diante dele, irmãos, essas suas preocupações, essas suas dúvidas, essa sua incredulidade, essa sua inquietação. Coloca diante dele. Isso está te deixando inquieto. Isso está te deixando inquieto. Reconheça. O primeiro passo para uma mudança é reconhecer que nós precisamos dessa mudança. É o primeiro passo. Quando a gente reconhece, a gente precisa mudar. Tem áreas da nossa vida que a gente às vezes está tão inquieto, tão preocupado. A gente precisa se acalmar, entender. Ele me faz repousar em verdes pastagens. Ele acalma. Ele me refrigera. Ele me alimenta. Ele me supre. Ele é suficiente. Isso fala sobre fé no nosso Senhor, irmãos. Fé. A gente sabe, se a gente crê, se a gente sabe quem é o nosso pastor e quem está nos suprindo, quem está cuidando de nós, a gente sabe quem ele é. Por que a gente sabe quem ele é? Porque a gente tem um relacionamento pessoal com ele, a gente chama ele de meu pastor. Meu pastor. A gente sabe que ele é o meu pastor e de nada nos faltará.
Então, irmãos, Ele é suficiente, irmãos. E assim seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos crer, vamos confiar na fidelidade do Senhor. Ele não pode negar o seu próprio nome. Vamos confiar, irmãos. Vamos viver na presença dEle, valorizando essa bondade, essa fidelidade que nos acompanha todos os dias. E vamos voltar todos os dias para casa, para o lugar da habitação dEle. Vamos voltar todos os dias, nos render todos os dias diante da presença dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja, irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Vou falar. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso pastor. Nosso pastor. Nós confiamos no Seu pastoreio. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Em causa da nossa vida que estão nos deixando inquietos, ansiosos, preocupados. Não sabemos o que vai acontecer. Estamos talvez em desertos, em vales de sombra da morte. Mas o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. O Senhor nos faz descansar, Pai. Nós vamos até a Ti. A nossa atitude hoje aqui é de irmos até a Ti, porque reconhecemos que se formos até a Ti, nós encontraremos descanso para as nossas almas, Pai. E o nosso ir até a Ti é uma atitude de obediência, de submissão e de querer, ó Pai, viver esse descanso, de nos relacionarmos contigo, ó Pai, dessa maneira pessoal. Esse relacionamento que exige confiança, que exige dependência, que exige fé, porque sem fé é impossível agradar a Ti, ó Pai. E exige de nós essa fé que faz de nós sermos libertos do medo, libertos da culpa, libertos da ansiedade, para entrarmos nesse lugar de descanso para nossas almas, de refrigério para as nossas almas. E só entramos nesse lugar, só encontramos essa vida quando escolhemos diariamente ter o Senhor como o nosso bom pastor, o pastor que cuida de nós, que supra as nossas necessidades, que independente do problema, que independente do diagnóstico, que independente da causa, que independente da demora, que independente de qualquer coisa, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece amigo, o Senhor permanece presente, o Senhor permanece sendo um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que nos conhece pelo nome. O Senhor permanece o mesmo, o Senhor não muda, pois o Senhor é fiel, é imutável, é eterno, é bondoso, é amigo, e está sempre conosco, nos seguindo, nos acompanhando com bondade, com fidelidade, com misericórdia, nos apontando os caminhos de veredas de justiça, os caminhos corretos de se seguir, as atitudes corretas de se fazer. O Senhor está ali como esse pastor, nos tirando desses precipícios, nos tirando desses lugares à beira ali das artimanhas do inimigo, como presa fácil do mal. O Senhor está ali, nos puxando com o seu cajado. Vem, meu filho, sai daí, sai dessas amizades, pare de tomar essas atitudes, pare de praticar essas práticas, vem para cá. O Senhor está ali nos corrigindo, nos alientando, nos alertando, ó Pai, falando conosco em todo o tempo. Queremos te seguir, ó Pai, queremos olhar para Ti como pastor das nossas vidas, e te seguir, te obedecer, sabendo que o Senhor vai suprir tudo, o Senhor vai cuidar de tudo. Em nome de Jesus, queremos todos os dias, enquanto nós vivermos,
escolher estar na Tua casa, na Tua presença, todos os dias, Pai. Porque sabemos que estando ali, estamos sendo cuidados, estamos sendo supridos, estamos sendo bem alimentados, estamos sendo protegidos, supridos, cuidados, bem alimentados, protegidos, encontraremos descanso para as nossas almas, repousaremos, crendo, o Senhor está conosco. A minha parte eu vou fazer, mas eu creio que Ele está cuidando de tudo. Eu estou entregando o meu caminho ao Senhor, confiando nele, o mais Ele fará. Mais que fará, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor. Nós confiamos em Ti, nós adoramos a Ti, Senhor. E nós queremos todos os dias, ó Pai, Te chamar de pastor. Bom pastor das nossas almas, bom pastor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, irmãos. Amém. Em nome de Jesus, que assim seja, irmãos. Em nome de Jesus. A gente vai estar orando aqui, irmãos, pela caixa aqui de oração. A gente começou recentemente os nossos pedidos aqui de oração. Quem quiser pode colocar aqui também oração. A gente está levando para casa, a gente já levou para casa. Nossa irmã Priscila também levou. Agora o Márcio e a Tati vão estar levando também. E aqui está pedidos, irmãos. Inúmeros, eu não sei como que vocês fizeram, não abri, nem vou abrir também. Colocar diante de Deus as nossas causas, nossas necessidades. E a gente está intercedendo, irmãos. A oração tem poder, irmãos. A oração tem poder. Quem crê nisso, irmãos? A oração tem poder, irmãos. E a gente, quando a gente ora assim, irmãos, crendo no cuidado de Deus, na resposta de Deus, numa intervenção de Deus, num milagre de Deus. É assim que a gente ora, irmãos. Às vezes, é realmente aquilo que Paulo fala, às vezes a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e intercede pelas causas que estão aqui, e assim será, e assim continuará sendo com essa caixa. É simbólico, irmãos, a gente carregar uma caixa com os pedidos. A gente poderia falar, irmãos, estamos orando por vocês, e realmente estamos, mas aqui é simbólico, é uma atitude de ter uma consciência, tem algo aqui para lembrar também, né? É uma questão mais de importância da gente escrever, colocar nosso pedido ali, abrir a boca, igual a gente estava falando semana passada. Ato profético, né? Ato profético de escrever, de colocar, de crer que tem alguém orando, que vai ter resposta. É um ato profético, amém, Tati? É um ato profético da gente escrever ali, crer que Deus vai fazer, que Deus vai operar, crer nas maravilhas de Deus, crer no poder da oração, crer no poder da oração. Vamos orar em nome de Jesus. Chamar a nossa irmã aqui, Tatiana, para estar orando. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui, Pai, chamo sua atenção, Senhor, para esse momento de oração, Pai. Oração por esses pedidos que estão aqui nessa caixa, Senhor. Eu sei, Pai amado, nós entendemos que não tem a ver com o ato de escrever, o ato da caixa, não tem a ver com isso, Senhor. Isso é só um símbolo, Pai, mas tem a ver com aquilo que o Senhor pode fazer, Pai, por cada pedido, Pai, cada necessidade escrita aqui dentro, Pai. Aqui, Pai, pessoas colocaram as suas necessidades, abriram o seu coração, Senhor, escrevendo, Pai, tudo aquilo que talvez aflige o coração, Pai, necessidades, Pai, talvez portas abertas, cura, Pai, talvez a libertação de algum parente, Senhor, talvez algo no seu lar, com seus filhos, com a sua saúde, com a sua vida própria, Pai. Eu não sei, Pai, eu não conheço os pedidos que aqui estão, mas Tu conhece cada pessoa que escreveu os pedidos, Tu conhece, Pai, cada pedido que aqui está melhor do que qualquer um, Pai. E entrega em Tuas mãos, Senhor, para que seja realizado conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, debaixo da Tua vontade, que cada pedido aqui, Senhor, seja realizado, seja ele de cura, seja ele de transformação, seja ele de libertação, seja ele de portas abertas, Senhor, seja ele, Pai, no milagre de salvação, Pai, seja ele o que for, Pai. Que o Senhor possa estar olhando para cada um, Pai, atentar para cada pedido, Senhor, e
coisas que queremos, mas sabemos, Senhor, que o que queremos, Pai, nada vale se não for o teu querer, Senhor. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e os teus planos são maiores que os nossos, Senhor. Muitas das vezes desejamos, queremos, pedimos coisas que achamos que talvez seja algo bom para nossas vidas, e muitas das vezes não são, Senhor, e por isso muitas das vezes, Pai amado, o Senhor não permite, e glória a Deus, glórias a Ti, Senhor, por o Senhor não permitir que os nossos desejos, nossos sonhos que não estão ligados contigo se realizem, Pai. Obrigado, Pai, mas que tudo aquilo que já está no Teu coração, Pai, tudo aquilo que o irmão, a irmã colocou aqui, Senhor, e que já está ligado ao Teu coração, Pai, realize, Pai, prover, Pai. Nós acreditamos no Teu poder, Pai, nós acreditamos, Pai, que o Senhor realiza coisas impossíveis, Pai. Nós somos limitados, Senhor, nós muitas das vezes somos incrédulos, Senhor, mas Tu é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que cura, o Deus que fez o cego enxergar, o Deus que arrancou demônios, Senhor. O Senhor é o Deus que faz o coxo andar, Pai, e nós acreditamos, Pai, em cada milagre, Senhor, que o Senhor fez, Senhor, e o que o Senhor ainda há de fazer, Pai, na vida de todos nós, Senhor. Os milagres que alguém aqui dentro dessa caixinha escreveu, Pai, que está esperando, precisamos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder para realizar, se assim da sua vontade for, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, e entregamos esses pedidos em Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus, amém. 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 Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos encaminhar para o fim agora. Agradecer a Deus. Sabe que já está comendo o quê? Pão de queijo? Tem pão de queijo daqui a pouco lá, irmãos. Então, a comunhão ali abençoada. Vamos estar junto. Vamos estar junto semana que vem também, se Deus quiser. Deus abençoe a semana de cada um, em nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais um culto. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa tarde de domingo, na presença do Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Obrigado pela vida de cada um que esteve aqui conosco. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações desde o início desse culto, por ter aquecido a nossa alma, por ter nos relembrado verdades tão importantes para a nossa caminhada. Em nome de Jesus, ó Pai, que tudo que foi pregado, que tudo que foi falado aqui fique salvo nas tábuas de carne do nosso coração, que venhamos colocar em prática, que venhamos viver, ó Pai, milagres, maravilhas, que venhamos viver, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos mais e mais em Ti, cada dia mais na Tua presença, Pai. Cada dia mais viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Continua conosco, abençoe essa comunhão que nós vamos ter. Abençoe o retorno de cada um para suas casas. Nos dê uma semana abençoada, Pai, uma semana de vitórias, uma semana de boas notícias, uma semana de portas abertas, uma semana de milagres, uma semana, ó Pai, que venhamos sempre lembrar: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, Ele me faz repousar em verdes pastagens, Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, pois o Senhor está comigo. Bondade e fidelidade me seguirão todos os dias, e todos os dias eu estarei na casa do Senhor, na presença dEle, todos os dias, em todos os momentos, o louvando, o adorando, o servindo, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos os santos digam amém. Glória a Deus.